Nessa aula, nós vamos analisar a modalidade de modais mistos. E o que isso significa? Significa que o transporte, né, da carga vai ser feito com múltiplos modais, então não vai ser um modal único. Então, a gente tem três tipos de modais básicos: o aquaviário, o terrestre e o aéreo. O aéreo, ele tem a relação com os aviões Kombi, são os aviões combinados, ou seja, de passageiros e de carga. Os aviões adaptados, que são aviões que eram de passageiros e agora se tornaram aviões de carga. E os aviões cargueiros, né, que foram construídos para isto. Hoje é possível, em qualquer lugar do planeta, você despachar uma carga. Tem o modal aquaviário e nele está incluído o marítimo, o de cabotagem de curto curso, que significa um navio que puxa ou empurra algum tipo de carga, o de cabotagem de longo curso, né? O transporte fluvial, que é através dos rios, o hidroviário, que são através de canais, o de cabotagem do interior, que seria o empurrar ou puxar através de canais, rios, até lagos, tudo na parte interna, e o transporte lacustre propriamente dito, que é o transporte através de lagos. E também temos o transporte terrestre, né? O modal terrestre, que é por rodovias, por ferrovias ou por dutos. A gente já tinha visto essa questão do maltrato modal, mas é importante que a gente tenha isso em mente, que é a questão do transporte aéreo, onde as cargas são maltratadas pelas diferenças bruscas de pressão e temperatura. No rodoviário, devido às lombadas, valetas e buracos, né, normalmente existem nas nossas estradas, principalmente as brasileiras. E no transporte ferroviário, que elas são maltratadas normalmente por causa dos avanços de vagões pelos trilhos, da frenagem brusca ou da partida brusca, né, da composição ferroviária. O transporte unimodal. O unimodal é aquele que a carga é transportada num único veículo, numa única modalidade. Então, você não tem mudanças. Então, o contrato ele é mais simples porque não há muita mudança no transporte. No transporte intermodal, é a emissão individual de um documento de transporte para cada modal, e isso é dividido por a responsabilidade por transportadores. Podem ser intermodais de 2 caminhões, pode ser 3 caminhões, então isso vai variando. Então cada um vai fazer um trecho. Você entenda que o transporte intermodal são transportes onde são feitos por trecho, tá? No transporte multimodal, aí sim, aquele que é feito, onde a carga vai mudar de modal. Ela pode ser transportada de um modal, por exemplo, terrestre, rodoviário, para um ferroviário, de um marítimo para um aéreo e assim vai. Então isso, da origem até o destino, ou seja, de onde foi entregue até o local que vai ser recebido, vai ser vão ter modais diferentes. Na China, a gente tem muito esse tipo de coisa. Existe o transporte modal de caminhão até o porto, depois de navio até a nossa costa, e de nossa costa até o local, dependendo da distância, pode ir de caminhão até um aeroporto, de caminhão até o local, então vai variando. Então esse multimodal é muito comum. O operador de transporte multimodal, que a gente chama de OTM, ele é uma pessoa jurídica que faz esse tipo de transporte. Inclusive, uma aluna nos comentários perguntou como isso poderia acontecer e falou até que isso poderia ser através de um advogado. Na verdade, não. Como eu disse lá no comentário, eu respondi, esse transporte multimodal, ele é feito através de um operador, uma pessoa específica para isso, uma empresa específica. E ela faz a relação de todos os transportes que vão acontecer, e pode ser por intermédio de terceiros e pode ser por meios próprios. Então o conhecimento disso ele deve ser de embarque único, mas através de um transportador multimodal, mas ele vai usar vários tipos de transportes. O transporte segmentado, quando vários veículos diferentes, de uma ou de mais modalidades, eles mudam de acordo com os estágios. Então você pode ter, por exemplo, um intermodal segmentado, um multimodal segmentado. O transporte sucessivo, quando a carga necessita ser transbordada para chegar até o seu destino por um ou mais veículos de transporte na mesma modalidade, sendo coberto ou não por contratos de transportes diferentes. E temos alguns problemas com relação ao tratamento da carga, né? A questão da imperícia do exportador. Como assim?
O exportador, ele não tem a habilidade necessária ou a formação, e sendo assim, ele traz alguns prejuízos no transporte da carga. Isso pode ser ele não classificar a carga adequadamente, ele não proteger a sua mercadoria e ele não reagir a situações de danos ou perdas por ele geradas. Então ele pode simplesmente transportar uma carga, essa carga ser danificada, e ele não assume os prejuízos relacionados a isso. Por isso que é importante ter um OTM certificado, né, um operador de transporte modal, para que você possa ter o transporte de forma adequada e não ter prejuízos. A negligência também do exportador, ou seja, ele tem desleixo, descaso, displicência com relação à preparação da embalagem. Então, tem muitos sinais com relação a isso. Tem o uso de embalagens pouco resistentes. Às vezes, como a gente viu lá na apresentação sobre embalagens, as embalagens recicláveis, elas são interessantes porque elas são muito resistentes e podem ser usadas inúmeras vezes. Uma marcação imprópria nas caixas, de maneira inadequada, de acordo com as normas da ONU. E uma escolha imprópria do tipo de transporte para ser feita a liberação, né, o PSL. Então, nem sempre você vai ter um transporte adequado, um equipamento adequado. Nessa foto você vê isso, visivelmente uma carga muito maior, né, ou seja, uma carga excedente em relação à movimentação dela, né, a empilhadeira. E a imprudência do exportador, como assim? Mandando a carga em épocas que não estão apropriadas, que podem ser nevascas, alagamentos, greves, tormentas, no nosso caso atualmente a questão do coronavírus, né? Então ele ser imprudente na relação de limpeza e higienização do produto para poder chegar, e imprudente também quando ele desembarca em embalagens impróprias, que colocam em risco as pessoas, os equipamentos, os procedimentos, aí ele pode causar grandes acidentes.